Pessoal, tudo bem? Eu, professor Marcos, nós estamos dando continuidade aqui nas nossas aulas do Caderno Aprender Sempre. Nós estamos aqui então na aula 7 e 8, né, nas aulas 7 e 8, que fala sobre ordenação de frações na reta numérica. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos dessa aula, certo? Que é localizar números racionais em sua representação fracionária e decimal na reta numérica. Então, o objetivo principal da aula é esse: representar números racionais na forma fracionária e decimal na reta numérica. Então, a gente vai tentar associar, né, a fração, o número racional e a reta numérica e unificar, entender que eles são conectados, né, um ao outro. Esses três assuntos, essas três formas de representação, elas levam ao mesmo lugar. Vamos lá então. Falando da reta numérica, né? Então você tinha aqui, ó, na atividade 3 da aula anterior, apresentamos a reta numérica. E aí você lembra dessa reta numérica, que é uma reta que está andando de meio em meio. Não tem aqui dizendo se é centímetro, se é metro, então a gente não sabe a unidade de medida. Mas eu sei que está andando de meio em meio, certo? Aí vem aqui, ó, observe que o número 0 está localizado no ponto A. Na reta, e os valores nela vão crescendo. A reta numérica é muito utilizada para ordenar. O que é ordenar, gente? Colocar em determinada ordem, né? De maneira crescente ou decrescente todos os números reais. Então, quando você segue para a sua direita, a partir do 0, você cresce, né, positivamente. Então, os números a partir da direita do 0 são positivos, são números positivos, certo? E crescentes, né, na ordem crescente. Então, você vai do menor, que é o 0, para o maior. Tudo bem? No sentido contrário, você tem os números negativos, né? E a ordem também é invertida aqui no caso, certo? Como você vai indo para lá, você vai decrescendo, né? O 0 é maior do que o número negativo que vem para cá, que é o menos 1, por exemplo. Menos 2. Quanto maior a sua dívida, menor é considerado o número. Então, lembra que todo número que estiver à direita é sempre maior do que o número que está à esquerda na reta numérica. Tudo bem? Seguindo adiante, nós temos então um exercício aqui, onde tem uma reta com números em metro, né? Olha só, que estão metrados aqui na reta, né? E aí você tem aqui divisões de 0,1, né, metro. Então, anda sempre de 0,1 em 0,1. Então, 1,1, 1,2, está sempre aumentando 0,1 metros, até chegar no último número aqui da nossa reta, que está marcado como 2 metros. Tudo bem? Aí ele pede para você identificar, né? Associe as frações abaixo à sua respectiva representação decimal. Então ele quer que você pegue a fração e você identifique essa fração, ela é qual desses tracinhos que você tem aqui, qual desses espaços representa a fração 6 sobre 5. Então, como a gente já tinha aprendido, para a gente fazer a representação decimal da fração, fracionária, a representação fracionária se tornar uma representação decimal, né, para descobrir a representação decimal dessa fração, basta você pegar o numerador, que é o 6, e dividir ele por 5, que é o meu denominador. Tudo bem? Então, você fazendo essa conta, cabe o 5 no 6 uma vez e sobra 1. Põe a vírgula, o 0 para continuar a conta, e cabe o 5 no 10 duas vezes. 2 vezes 5, 10, e não sobra nada. Então, você vai reparar que o resultado deu 1,2. Ou seja, essa fração 6 quintos, ela está associada na reta ao número 1,2. Então, você pode colocar essa fração aqui sobre esse tracinho da reta. Tudo bem? Ou simplesmente fazer uma ligação que associa um número ao outro. Tudo bem? 6 quintos equivale a 1,2. Beleza?
Para responder as outras frações, você vai seguir a mesma coisa, a mesma ordem que eu fiz aqui. Então, você vai pegar sempre o número que está em cima e dividir pelo número que está embaixo. Vamos fazer esse daqui, ó. 2 cabe no 1? Não cabe. Então, você põe 0, vírgula e acrescenta o 0. Cabe o 2 no 10? Cabe. 5 vezes. 5 vezes 2, 10 e não sobra nada. Deu 0,5. Aí você olha e fala, ué, mas a reta está do 1 até o 2. Quer dizer que dentro dessa reta que está aqui desenhada, não existe a representação meio. Por quê? Porque o meio está mais para trás aqui, ó, do número 1. Então, lá atrás, você vai encontrar o número meio, que vai representar meio metro, certo? Mas nessa reta, temos intervalo de 1 a 2. Portanto, a representação meio não pertence a essa reta. Beleza? Então, identifique agora vocês, façam a representação dessas outras frações, né? Fazendo a divisão entre o numerador e o denominador e associando cada número, né? Cada número decimal com a sua fração. Okay? Seguimos então para a pergunta número 2. Nessa pergunta número 2 você tem uma régua e nessa régua ela apresenta para vocês, né, os milímetros, né, e os números inteiros aqui. Então, do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3, certo? Então, você tem aqui frações, né, que estão localizadas aqui embaixo, e ele pede para você fazer o quê? Localizar. Localizar é o quê? É apontar aonde você acha que essa fração está, por exemplo. Eu acho que essa está aqui, essa está aqui, então eu tenho que identificar aonde está cada uma dessas frações. Como que eu faço isso? Eu tenho que identificar qual é o número decimal, certo? Que eu tenho em cada uma dessas frações. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa primeira fração e vamos fazer juntos, tá? 15 dividido por 6. Cabe 2 vezes o 6 no 15, vai dar 12 e sobra 3. Põe a vírgula e acrescenta o 0, e aí você sabe que cabem 5 vezes o 6 no 30, porque 5 vezes 6 dá 30, e não sobra nada. Ou seja, você encontrou o valor 2,5. Ah, então eu sei que o 2,5 ele está exatamente na metade entre o 2 e o 3. E eu estou vendo aqui, ó, que a metade entre o 2 e o 3 é nesse tracinho aqui. Então, aqui está a representação da fração 15 sobre 6. Tudo bem? Sempre que você for fazer, então, a verificação de onde se localiza uma fração numa reta, use a divisão, né, e encontre o decimal dessa fração, que fica mais fácil de você realizar essa localização. Eu vou fazer mais um com vocês, tá? Vou fazer esse daqui, ó. 11 sobre 5. Vamos lá. Cabe o 5 no 11, 2 vezes 5 dá 10 e resta 1. Põe a vírgula, acrescenta o 0, cabe novamente 2 vezes 5 dá 10 e não sobra nada, certo? Então, deu 2,2, ok? Então, eu tenho que identificar aqui, ó, 2,2. Aonde que vai estar na minha reta esse tracinho do 2,2? Então, vamos lá. Eu tenho que identificar aqui. Quantos tracinhos eu tenho daqui até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na metade tem 8, então vai ter mais 8 para cá, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha só que interessante. Eu tenho 16 tracinhos, eu não tenho 10 como tem numa régua comum, certo? Significa o quê? Significa que desses 16 tracinhos que vocês têm aqui, cada pedacinho desse vale 1 sobre 16, certo? Beleza? E aí eu tenho que identificar qual é a quinta parte, né? Porque 0,2, no caso aqui 2 mais 0,2, para dar o 2,2, né? Seria o valor que eu preciso colocar aqui, 0,2 na minha fração, né? Então, qual que é essa fração 0,2 de 16 tracinhos, né? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 0,2, que é o que sobrou aqui das minhas duas unidades, o 2 já está aqui, ó, já está marcado aqui.
Agora eu tenho que achar o 0,2. Onde que eu vou encaixar ele aqui? Eu pego 0,2 e multiplico pelo 16, né? Que são 16 tracinhos que eu tenho aqui no total. Então, 0,2 multiplicado por 16 vai dar 3,2 tracinhos. Então, ele vai estar localizado mais ou menos aqui, ó, entre o terceiro e o quarto tracinho. Como está mais perto do terceiro, eu vou marcá-lo aqui no terceiro tracinho, certo? Que vai ser a fração 11 sobre 5, que é equivalente a 2,2. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos pegar esse 9 sobre 5 aqui, ó. E as duas últimas ficam para vocês fazerem, tá? Então vamos fazer. 9 divide 5. O 5 cabe no 9 uma vez só, vai dar 5 e sobra 4. Põe a vírgula, acrescenta o 0, 8 vezes 5 dá 40 e não sobra nada. Então deu 1,8, olha lá. Lembra que o 1 você já tem aqui, ó, já tem o 1. Agora eu quero achar o 0,8. Como que eu acho o 0,8? Eu pego o 0,8 e multiplico pelo 16. Por quê? Porque 16 é a quantidade de tracinhos que eu tenho daqui do 1 até o 2. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dá certinho. Então, 16 tracinhos é o total de espaço que você tem e 0,8, né, é o resultado que sobrou aqui a partir do número 1. Sobrou mais 0,8. Então, vamos multiplicar pela quantidade de tracinhos ali da sua régua. Fazendo, então, 0,8 vezes 16, vamos fazer essa conta. Fazendo aqui do lado. 8 vezes 6 dá 48, sobe 4. 8 vezes 1, 4. Mais 4. 8 vezes 1, 8, né? Perdão. Mais 4, 12. E agora, você tem uma casa decimal, portanto, você tem só uma casa decimal também no resultado. Logo, deu 12,8, quase 13. Então, vamos aproximar para 13 tracinhos. Então, você vai pegar o 1 e vai andar mais 13 tracinhos aqui, ó. Aqui eu sei que é 8, né? Porque é metade, 16 é 8. 9, 10, 11, 12, 13. Ah, então aqui, nesse daqui, está a sua fração 9 sobre 5. Tudo bem? Então, fizemos aí algumas dessas frações, localizamos algumas delas na reta, para vocês terem a noção de como fazer as outras duas que restaram, certo? Então, qual foi o passo a passo mesmo? Pega a fração, faz a divisão, né? Ó, 15 dividiu por 6, encontrou o valor decimal e, de acordo com o valor decimal, você anda, né? Por exemplo, o 2 aqui, ó, quer dizer que vai estar a partir do 2, mas ainda tem 0,5. 0,5 é o que sobrou. Eu vou multiplicar por 16. Por quê? Porque é a quantidade de pauzinhos, né, de tracinhos que eu tenho do 0 até o 1, do 1 até o 2, sempre está andando 16 espacinhos, né? Então, quando eu faço meio, que é o que sobrou aqui do 2, ó, 2,5 vezes 16, vai dar exatamente 8. Então, eu andei 8 depois do 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E aí, você marcou a fração, beleza? Gente, se tiverem alguma dúvida, comentem lá no Google Sala de Aula, tudo bem? Seguindo adiante, então, para o exercício número 3, vocês têm aí os pontos da cor azul dispostos sobre pontos na reta, estão marcando quais números, certo? Então, você tem aí alguns pontinhos azuis, né? E ele quer saber qual é o número decimal que esses pontos azuis representam. Então, primeiramente, eu tenho que identificar qual é o intervalo que eu estou trabalhando. Olha lá, ó, do 29,3 até o 30,3, significa que você andou exatamente uma unidade inteira, certo? Por quê? Porque é como se fosse em real, por exemplo, R$ 29,30, mais R$1 dá R$ 30,30, certo? Então, na reta é a mesma coisa. Se você tem 29,3 e andou mais 1, 30,3, certo? Quer dizer que esses espacinhos que foram andando aqui
eu preciso descobrir quanto vale cada um desses pedacinhos. Para descobrir isso, é só eu pegar o valor total, né, e dividir pela quantidade de espaços que eu andei para chegar no próximo número. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu andei exatamente 10 espaços, ou seja, significa que cada espaço desse vai ser um décimo. Por quê? Porque são 10 partes em que eu reparti, as partes é o total de partes, então é na parte de baixo da fração, certo? E cada espacinho desse vai representar um passinho na reta, então um décimo, porque ele dividiu em 10 partes e andou um espacinho. Beleza? Se fosse 3 décimos, você ia andar 1, 2, 3 espacinhos. Tudo bem? E assim por diante. Então, para você identificar que esse espacinho deu um décimo, né? Basta você pegar, contar a quantidade, como eu fiz aqui, deu 10 espaços no total, pega o valor que eu andei de um número para o outro, que é um 1, né? E faça a divisão. 1 dividido pela quantidade de espaços, que é 10. Então, cada espacinho vale um décimo, beleza? Sabendo que cada espacinho vale um décimo, eu sei que esse próximo aqui, ele vai ser o 29,4, certo? Porque ele está andando de décimo em décimo, de um em um décimo. Então, o próximo vai ser o 29,5, certo? E assim por diante. Então, você olhando de décimo em décimo, você vai descobrir o valor dos pontos azuis. Por exemplo, esse é o 29,6, 29,7, 29,8. Logo, esse primeiro ponto azul vai ser o 29,9. Ok? E assim por diante. Sabendo que cada um anda um décimo, você vai andando de um em um décimo e encontrando o valor dos outros pontos azuis. Tudo bem, gente? Então ficaram 3 pontos azuis aí para vocês identificarem os valores e marcarem nos cadernos de vocês, tudo bem? Nas apostilas e nos cadernos. Quem usa apostila, pode fazer direto na apostila mesmo, se preferir. Seguindo adiante, então, nós temos aí o exercício número 4, e aí diz assim: dada a malha quadriculada a seguir, faça o que se pede. Então ele fala para você desenhar, olha o comando, desenhe nessa malha uma reta numérica e represente os números abaixo. Então ele quer que você represente todos esses números aqui, sendo ele decimal ou sendo ele fracionário. Você não tem distinção aí, é para desenhar todos eles, certo? Então você vai fazer, né, use a sua régua, eu estou fazendo aqui no computador, então não fica muito bom, não fica reto, né? Mas você que está aí com a reguinha, use a régua em casa, faça a reta bem bonitinha. E aí você tem aí, então, os números para colocar na reta, certo? Como nenhum deles é negativo, eu vou colocar aqui, ó, o número 0. E eu sei que eu vou colocar os números dispostos aqui, ó, à direita do 0. Por quê? Porque não tem nenhum negativo, então não vou precisar usar a parte esquerda da reta. Tudo bem? Todos são positivos, todos à direita do 0. Aí eu sei que eu tenho números que são maiores do que 1, né? 2,5, por exemplo. Então eu tenho que identificar aqui a quantidade que eu vou ter que andar, né? Para colocar o número 1 e o número 2. E, aliás, até o número 3, pelo menos, porque temos 2,5 aqui, né? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro, então, a identificação de quantos quadradinhos eu tenho aqui, ó, na minha malha, certo? Então, na malha você tem essa quantidade de quadradinhos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, certo? Então, você não pode colocar de 1 em um décimo. Por quê? Porque aqui, ó, vai dar 25 décimos, certo? Então, você só tem 24 décimos aqui para colocar, né? Então, nesse caso, você não cabe aí o 25, eu contei direitinho, vamos contar de novo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 mesmo. Então, não dá para usar um décimo, tem que ser um intervalo menor, tudo bem? Pode ser meio décimo, pode ser a quantidade que você preferir.
mas desde que seja menor de que 1/10, para caber todos os números na reta, certo? Enquanto isso, nós vamos descobrindo o valor dos números fracionários aqui também. Ó, repara que esse 7 sobre 2 também vai dar um número grande, né? Vai dar 3,5, então vai ter que ter mais do que 3 aqui na reta, né? Vai ter que ir até o 4, pelo menos. 12 dividido por 5, vamos fazer essa divisão aqui, ó. 12 dividido por 5 vai dar 2, vai sobrar 2 aqui, e vai dar 4 vezes 5, que dá 20 e não sobra nada. Então, deu 2,4, certo? Então, essa fração aqui é 2,4. Uma é 2,5, a outra é 2,4, 1,7, 1,5. E essa daqui, ela vai dar 0,6, né? Vamos confirmar. Você põe o 0, acrescenta o 0, e aí dá 6 vezes 5, 30, e não sobra nada. Então, você já sabe aqui os valores das frações. Para colocar na ordem, então, eu sei que eu vou ter que ir até pelo menos 3,5, ok? Vou ter que ir até o 3,5. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar de andar a cada 5 unidades, eu ando 1. 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu coloco o número 1, certo? Você pode usar essa forma como uma forma de colocar aqui na reta. Pode ser mais? Pode ser até o quanto couber aqui na sua reta, né? Porque eu vou precisar de 3,5, por exemplo. Então, se eu andar, por exemplo, de 6 em 6, ou de 7 em 7, será que eu consigo? Consigo, né? Vamos fazer maior aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou marcar o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou marcar o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou marcar o número 3. Certo? E o 3,5, não, 3,5 já está fora da reta, ó, porque a cada 3 quadradinhos e meio eu tenho metade de um número, né? Então aqui não pode ser dessa forma como eu coloquei de 7 em 7, porque ia cair fora da reta, ó. Vamos diminuir, vamos voltar para o 5 mesmo. Então de 5 em 5 aqui eu vou marcar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 de novo. Aqui já temos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Certo? Agora que eu já tenho os números inteiros na reta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro as frações que estão entre o 0 e o 1, certo? Então, a única fração que eu tenho que está entre o 0 e o 1 é essa daqui, ó, que é menor do que 1, 0,6. Então, eu sei que metade é 0,5. Então, metade do caminho aqui, 0,5. Quer dizer que o 0,6 vai estar um pouquinho depois do 0,5, certo? E aí você vai marcar, então, o 0,6, que é a mesma coisa que a fração 3 quintos, né? 3 quintos. É a mesma coisa, tá, gente? Valores são iguais aqui. Agora vamos pensar no 2,4, certo? 2,4. Você tem 2, e aí como está dividido em 5 partes o meu intervalo, cada tracinho, cada quadradinho desse vai valer 0,2, ó. Por quê? Porque do 0,2 até o 3 eu tenho que dar certinho a quantidade de quadradinhos. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. Certo? Então, o 2,4 ele vai estar aqui, ó, na linha do segundo quadradinho, certo? Então, aqui vai ser o número 2,4, que também representa a fração 12 sobre 5. Beleza? Verificando agora aqui o 2,5. Se eu já marquei o 2,4, vamos marcar o 2,5. O 2,5 ele está exatamente na metade do caminho entre o 2 e o 3. Então, ele vai estar na metade do terceiro quadradinho aqui, ó. Certo? E aqui vai estar o 2,5, que é a mesma coisa da fração 5 sobre 2, né? Não tem a fração dela aqui, mas a gente pode imaginar essa fração também, se você preferir, 5 sobre 2. Bom, vamos ver o outro número aqui, 1,7.
1,7 ele está entre o 1 e o 2. Lembra que cada quadradinho desse vale 0,2, né? Então, aqui a metade dele vai valer 0,1. Então, se eu tenho 0,2, 0,4, 0,6 mais metade de um quadradinho, forma o 0,7. Então, aqui nós temos a fração 1,7, né? Desculpa, o decimal 1,7, tudo bem? Que está aqui entre o 1 e o 2. 1,5, aonde está o 1,5? 1,5 está entre o 1 e o 2, exatamente na metade do caminho. Então, se eu tenho 5 quadradinhos, metade do caminho vai ser no terceiro aqui, certo? 2,5 mais 2,5, né? Para gerar 5 quadradinhos. Então, aqui está o 1,5, número decimal ali, que representa a metade do caminho entre o 1 e o 2. Esse daqui a gente já colocou. Tá faltando 1, né? Tá faltando 7 sobre 2, que é o 3,5. Então, o 3,5 está na metade do caminho entre 3 e 4, certo? E aí, quando você faz aqui, então, metade do caminho entre 3 e 4, você encontra a fração 7 sobre 2, que é a mesma coisa que o decimal 3,5, certo? Vou colocar o decimal primeiro, como eu fiz nos outros. 7 sobre 2. Beleza? Então, tá aí a reta numérica, estão marcados os números inteiros, né, do 0, 1, 2, 3 e 4, e as frações que se encontram entre eles, tudo bem? E já também você percebe, quando você constrói a reta, já aparece a ordem crescente, né, do menor para o maior. Então, do 0 até o 4, você tem infinitas frações, infinitos números racionais, entre eles as frações que foram pedidas para ser colocadas aqui por esse exercício. Beleza? Vamos para o exercício número 5. No exercício número 5, você tem aí, então, em cada caso, qual das frações abaixo é menor? Desenhe uma reta numérica para fazer as suas análises. Então, vamos lá. Eu tenho que analisar qual é menor, certo? Repara uma coisa. Essa reta, ela está dividida em 10 pedaços, ó, porque a minha fração é 10, certo? Então, se eu tiver 10 pedaços aqui, vou fazendo aqui, ó, sempre do 0 até o 1, 0 é a minha unidade mínima aqui, né? Porque não estamos trabalhando com negativo, então sempre coloco 0. E aí depois, você vai colocando os tracinhos, né? A cada 10 tracinhos, você chega no número 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é o número 1, repare, certo? Cada espacinho representa um décimo, nesse caso, porque está dividido em 10 espaços entre o 0 e o 1. Se na fração está pedindo 9 décimos, significa que essa fração vai estar aqui, ó. Por quê? Porque o 1 é a mesma coisa que 10 décimos, hein? 10 dividido por 10 dá 1. Portanto, o 1 é a mesma coisa que 10 décimos. Logo, o 9 décimos ele está um pouquinho antes do 1. E o 11 décimos, olha só, é maior do que 9. Então, ele está 1 depois do número 1. Então, 11 décimos se encontra aqui. Portanto, o maior está sempre à sua direita, né, na reta numérica. Logo, o maior é a fração 11 sobre 10. Beleza? Vamos fazer agora a comparação da fração meio com 1/3. Ok? Repara que aqui, ó, a gente tem denominadores diferentes. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso em denominadores iguais. Para transformar em denominadores iguais, eu vou multiplicar o 2 por 3, que é o denominador da outra fração, e eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 2, que é o denominador da outra fração, certo? Então, fazendo a multiplicação, a gente vai encontrar 6, né, na parte de baixo. Porém, se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima pelo mesmo número. Não posso trocar o número aqui, não pode ser diferente. Então, vai ficar 3 vezes 1, que dá 3, 3 vezes 2, que dá 6. Então, a fração meio equivale à fração 3/6. Aí, 2 vezes 1 dá 2,
e 3 vezes 2 dá 6. Olha só, então você vai identificar aqui que as novas frações que você encontrou, ou seja, 3 sobre 6 equivale a meio, né? E 1/3 equivale a 2/6. Então, qual que é maior? 2/6 ou 3/6? Aí basta você colocar na reta, né? Agora usando o denominador 6. Então, a cada 6 tracinhos, você forma o número 1 agora, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui é o número 1. Esse daqui vai ser o 1/6, esse daqui vai ser o 2/6, esse daqui vai ser o 3/6. Quem apareceu primeiro foi o 2/6, então ele é menor. Quem está à direita é sempre o maior. Portanto, o meio, a fração meio é maior do que a fração 1/3. Tudo bem? Você pode colocar aqui meio maior que 1/3. Aqui no outro resultado é 11 sobre 10 maior que 9 sobre 10. Tudo bem? Vamos ver agora o exercício C. No exercício C, você tem 5 e 2, novamente denominadores diferentes. Então, você vai usar a mesma técnica. O 2 você multiplica por 5 e o 5 você multiplica por 2. Por quê? Porque você quer deixar igual os números que estão embaixo, o denominador, certo? Mas lembra que se você multiplicou por 5 embaixo, você tem que multiplicar por 5 em cima. Se você multiplicou por 2 embaixo, você tem que multiplicar por 2 em cima. Logo, você vai encontrar as frações. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10. Então, essa primeira fração vai se tornar 8 sobre 10. Ou a segunda fração. 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 5 dá 10. Então, repare que a segunda fração, né, é maior do que a primeira. Tudo bem? Por quê? Porque 15 sobre 10 é maior do que 8 sobre 10. E essas representações aqui são equivalentes a essas primeiras. Então, 4/5 é a mesma coisa que 8 sobre 10 e 3 sobre 2 é a mesma coisa que 15 sobre 10. Logo, o 15 sobre 10 é maior, portanto, o 3 sobre 2 é maior que o 4/5. E aí você coloca aqui, 3 sobre 2 maior que 4/5. Na representação, novamente, você está andando de 10 em 10, né? Então, vamos fazer 10 tracinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu fui até o 15 porque a última fração está aqui, 15 sobre 10. E essa daqui está no 8. Então, aqui era 6, né? 7, 8 sobre 10. Olha só que diferença grande, né? Então, essa daqui é maior, ó. 15 sobre 10 maior que 8 sobre 10. Beleza? Item D. Você vai fazer a mesma coisa porque os denominadores são diferentes, né? O 5 você vai multiplicar por 6, o 6 você vai multiplicar por 5. Então, vamos lá. Se multiplicou por 6 embaixo, tem que multiplicar em cima. Se multiplicou por 5 embaixo, tem que multiplicar em cima. Então, fazendo a conta aqui das frações, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 6 dá 30. Então, a primeira fração é como se fosse 5 sobre 30, certo? 5 sobre 30. A segunda fração é como se fosse 6 sobre 30. 6 sobre 30. Então, aqui, nessa reta, eu vou fazer os espaços como sendo de 10 em 10, certo? Então, aqui eu vou considerar 10, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui eu vou considerar 20. E aqui eu vou considerar 30, certo? Então, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30. Beleza? Agora eu tenho que andar aqui, ó. A quantidade total que você tem aqui é 5 de 30. Então, 5 de 30 está aqui, ó. Aqui é 5, certo? Aqui é 30. Então, aqui é 5 sobre 30. E 6 sobre 30? 6 sobre 30 é um pouquinho depois do 5 sobre 30. Então, o 6 sobre 30 apareceu depois. Logo, a fração 1/5 é maior do que a fração
1 sexto. E aí você coloca aqui no resultado, 1/5 maior que 1 sexto. Ora, é fácil de enxergar isso, né? Se você tem uma barra de chocolate e dividiu para 5 pessoas, o pedaço vai ser maior do que se você tivesse dividido para 6 pessoas, não é? Certo? As duas últimas aí eu vou deixar para vocês, certo? Item E e item F, para realizarem da forma como eu mostrei aqui para vocês. Exercício número 6 aí do Saresp adaptado. Qual é o ponto da reta numérica? Representa a fração 41 sobre 10. Então vamos lá. Como que você faz aqui para identificar qual é a fração 41 sobre 10? Primeiro você precisa entender que fração é essa. 41 sobre 10 é a mesma coisa de 41 dividido por 10, certo? Lembra que uma fração, para descobrir o decimal dela, você divide, né, o numerador pelo denominador. Então, fazendo essa divisão, você vai encontrar, né, o 10 cabe 4 vezes no 41, vai dar 40, vai sobrar 1. Põe a vírgula, acrescenta o 0, e aí cabe mais uma vez aqui agora no decimal, então 1/10, certo? Então sobrou nada, né? Resultado 4,1. Agora eu tenho que identificar qual é o ponto que representa o 4,1 dentro desse intervalo. Então eu tenho que ver se eu tenho quantas partes eu tenho até chegar no ponto 5, do 4.0 até o 5.0, certo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, legal. Então quer dizer que do 4.0 até o 5.0 eu caminhei exatamente uma unidade. Só que essa uma unidade, ela foi quebrada em 10 pedacinhos, ó, como eu marquei aqui para vocês. Então, significa que cada pedacinho que eu andar vale 1/10. E 1/10 é a mesma coisa que 0,1. Se você dividir 1 por 10, você vai encontrar 0,1. Então, 4 mais 0,1 vai dar 4,1. Ou seja, o primeiro ponto, que é o ponto A, é o que vai representar o valor que eu procuro, 4,1. Tudo bem? E se você for seguindo, né, você encontra o B, o C e todos os outros. Então, aqui o desafio é qual é o ponto B e qual é o ponto C, certo? Tenta identificar e depois vocês me contam lá nos comentários se vocês acharam qual é o ponto B e o ponto C, partindo dessa mesma ideia. Gente, encerramos aqui os nossos exercícios das aulas 7 e 8. Agradeço a presença e a participação de vocês e muito obrigado, né, por vocês estarem presentes e estarem comentando também lá no Google Sala de Aula. Agradeço todas as dúvidas e todas as participações que são colocadas por lá, tá bom? Obrigado e até mais.